Gênesis capítulo 37 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna.
A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Capítulo 38. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho e lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mau aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto,
Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela respondeu: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Que Deus abençoe a porção da sua palavra.